Vocês me escutam bem? Eu tô com o ventilador ligado bem em cima de mim. Aí, se estiver atrapalhando, vocês me avisem, por favor. Que está um calor infernal hoje. Eu vou dar só mais um minutinho. É. Alguém ia falar alguma coisa? Como que foram de virada? Feliz ano novo para vocês. Esqueci de falar, gente, desculpa. Desejo que 2022 seja um ano muito bom para todos. Um ano mais tranquilo. Espero que vocês tenham conseguido passar a virada com quem vocês amam e dado um abraço bem forte. Obrigada, Emily. Antes de começar a aula, eu vou falar da prova, que eu tinha falado para vocês que eu ia corrigir ela no recesso, né? Mas acabou que não deu. Eu me programei para corrigir junto com a turma de sexta, na sexta-feira de manhã, tá? Então, essa semana eu vou correr atrás de mais alguns exercícios de minerais para a gente fazer aí ao longo do período. E aí eu vou corrigir a prova, de pouquinho em pouquinho eu chego lá. Tá? Não tem tanto assim, uma turma é pequenininha, as duas, mas tava pesado o final do ano e eu deixei para corrigir agora com as energias renovadas, tá? Achei que seria mais justo com vocês também. Mas eu prometo que até sexta-feira eu corrijo, tá? Assistiram a aula do ano passado de Cosmoquímica? Professora, eu deixei para esse ano também. Também precisou renovar as energias. Luiz, quer falar alguma coisa? Tá. Ah, tá. Eu vejo que você abre, mas eu não escuto nada. Hum, fechou. Fechou. Tranquilo. Então, essa aula de cosmoquímica, por que ela tá? Né? Por que eu dou ela para vocês? Porque se a gente está aqui estudando como os elementos químicos são distribuídos no nosso planeta, formando minerais, né? E como isso vai impactar que minerais vão ser formados, a abundância desses minerais nas diferentes camadas da Terra, né? Que é o tema da aula que a gente vai ser liberada hoje, que vocês vão ver hoje, menos o Anderson, que vai ver a de cosmoquímica. A gente precisa entender como esses elementos químicos foram formados, quais são os processos que levam à formação dos elementos químicos e como que eles foram distribuídos no universo, como que a formação do sistema solar impactou a composição da Terra, né? Por que nós vivemos em um planeta rochoso e não gasoso, a posição dele tanto no sistema solar interior, quanto a distância em relação ao Sol, né? A, a, e a própria formação da Lua, né? O impacto do corpo impactante, né? A teoria do corpo impactante que envolve aí a formação da Lua, né? O satélite aqui do planeta Terra. Então, por isso que essa aula está aqui, tá? Ela é um ramo de investigação dentro das geociências, dentro da geologia, tá? Dentro da geoquímica, mais especificadamente.
né, e acaba tendo aí uma sobreposição muito grande com química, com física, né, com astrofísica, astroquímica. Então, mas ela é principalmente voltada aí para entender a composição e a distribuição, a abundância dos elementos químicos do nosso planeta, tá? Então, é com base no que a gente sabe do universo, da expansão do universo, que os estudiosos, os cientistas conseguem fazer o processo inverso, né, como se fosse uma regra, uma... Ai, fugiu a palavra agora, eu pensei e fugiu. De matemática, quando a gente faz... Você sabe o que eu tô falando? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Regra de três? Não. Eu comecei a falar e ia falar regra de três, mas eu lembrei que não era. Contraprova. Mas em matemática tem um termo mais específico para isso, agora eu esqueci. Nossa, me fugiu total. Tinha vindo assim e deu um branco, mas enfim. Essa é com base no que a gente sabe de como as coisas estão no universo, funcionando no universo hoje em dia, quais são os processos que ocorrem, que a gente não, né? Que os cientistas, astrofísicos, astroquímicos, cosmoquímicos tentam remontar como era a origem do universo, né? Fazendo o caminho contrário. Então, se o universo está expandindo com o avanço do tempo, regredindo no tempo, nós teríamos a contração do universo. E aí, a teoria que melhor explica, né, a mais aceita, não é universalmente aceita, né? Existem alguns pesquisadores que dão uma contestada nessa teoria do Big Bang, né, desse ponto único aqui. Alguns fazem que, na verdade, teria sido uma ampulheta, né? Então você teria universos se expandindo, mas aí já é todo uma parte muito mais teórica, que eu também não tenho muita bagagem para explicar para vocês, é só de curiosidade minha. Mas o Big Bang é a teoria mais aceita, né, mais difundida da origem do universo, né, que ele ocupava, então, uma região, um único ponto, né, que condensava toda a matéria, toda a energia, chamada de singularidade, opa, né, e que é a partir desse colapso gravitacional, dessa singularidade, que toda a matéria, toda a energia, toda a luz, toda a radioatividade, o próprio tempo foi criado. Né? E aí, desde esse evento chamado Big Bang, que não é uma explosão no sentido literal da palavra, né? Que a explosão é a expansão da matéria, né? Não existia matéria. Então, ele vem aí expandindo, resfriando e evoluindo. E as diferentes composições do universo, né? A gente consegue estudar isso, a gente consegue ter um vislumbre, né? Vislumbre de como era a composição do universo em diferentes tempos passados, analisando estrelas formadas em diferentes espaços, em diferentes idades do universo, análise de meteoritos, análise de outros planetas. Então, com base nessas análises que a gente tem aqui a evolução da composição química do universo. Né? Então, ele começou, né, logo a partir dos primeiros instantes do Big Bang, uma composição aqui praticamente de hidrogênio e hélio. Né? Passado aí um tempo, na idade do Sol, ele já tinha aqui uma maior concentração, né, contribuição de elementos pesados, aqui elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, né? E aí, aproximadamente, a composição de hoje, né, passados 13,4 bilhões de anos desde o começo da expansão do universo, né, essa contribuição de elementos pesados já é maior. E o que é o universo? Ah, gente, só deixa eu acender a luz aqui que ficou escuro, só um pouquinho. E quando a gente fala de universo, né, o que é estudado pela cosmoquímica, pela astrofísica, é tudo, desculpa, é tudo o que existe, né? Então,
mesmo que nós não conheçamos, mesmo que nós não consigamos explicar, né, qual é a origem, qual é a interferência, o impacto disso na nossa vida, a participação na evolução da vida, mas são coisas que o homem, né, os cientistas estão tentando entender cada vez mais. E apenas 4% do universo, né, a estimativa feita aí, apenas 4% é constituído por coisas normais, né, coisa que a gente conhece, átomos, neutrinos, né, que é a matéria visível. O resto e a grande maioria do universo é formada aí por matéria escura, né, e energia escura. E essa matéria que a gente conhece, né, está muito representada em átomos, né, que é a forma que a gente mais acaba trazendo aí no nosso dia a dia de estudo. E aí a gente viu na aula que a distribuição, né, dos elementos químicos no universo, em galáxias, em diferentes sistemas solares, acaba tendo um padrão muito semelhante, né, que leva aí a abundância química, né, todos os elementos têm uma abundância química muito parecida nos diferentes ambientes, né, que é esse padrão mostrado aqui, né, que é a abundância em escala logarítmica, pelo seu número atômico, e olhando aqui, a gente vê que ele apresenta esse padrão serrilhado, né, com maior abundância dos elementos mais leves e uma abundância menor dos elementos mais pesados, né, a abundância decresce aqui com o aumento do número atômico. E esse padrão serrilhado, em que o nuclídeo par vai ser mais abundante do que o nuclídeo ímpar, né, adjacente a ele aqui, né, dos seus vizinhos, né, é a regra de Odo-Harkins, né, isso porque o nuclídeo par vai ser mais estável, né, tendo um número par de prótons e nêutrons. Da mesma forma que elétrons emparelhados são mais suscetíveis às reações químicas, a ideia é que prótons e nêutrons desemparelhados, né, ou seja, um nuclídeo ímpar, também contribuiria para maior reatividade em decaimento radiativo, né, e isso daria origem aí a abundância inferior desses elementos, né? Porque eles decairiam e formariam outros elementos. Tá? Então, essa é a regra de Odo-Harkins. Opa. E aí, a gente viu na aula que os elementos químicos, né, parte deles foram formados durante o Big Bang, né, logo após o Big Bang, na verdade, não é durante, desculpa. Mas boa parte deles são sintetizados dentro de estrelas, né, no interior de estrelas, usando, né, como fonte de energia fusões nucleares para gerar outros elementos, né, usando esses elementos primordiais, né, hidrogênio e hélio, para formar os elementos subsequentemente mais pesados. Aí a gente viu um pouquinho de classificação de estrelas, né, que leva em consideração a temperatura da superfície, que reflete um pouco a luminosidade dessa estrela, né? E a gente viu aqui o gráfico de classificação de classe espectral em relação à escala de luminosidade e de temperatura da superfície, né? Então, isso que separa aqui, né, as estrelas menos luminosas aqui embaixo, né? Então, uma anã branca é uma estrela menos luminosa do que uma supergigante, uma vermelha, super vermelha gigante. E elas são separadas aqui, né, em classes espectrais também, em relação à temperatura, sendo a O e a B as estrelas mais quentes e K e M as estrelas mais frias. E aí, né, tem aqui as diferentes classificações, isso aqui leva em conta aquele elemento químico que está sendo queimado no núcleo da estrela, né, para dar energia para ela. E a maioria das estrelas, né, cerca de 90% das estrelas, começam e vivem praticamente a sua vida inteira aqui no chamado da sequência principal, né? Na aula tinha um diagraminha, acho que eu não vou achar aqui agora,
que mostrava várias estrelas conhecidas já estudadas, plotadas no diagrama, né? E elas que dão aqui essa sequência principal, né? Por isso que é chamada de sequência principal. E as estrelas passam cerca de 90% da sua vida na sequência principal, queimando hidrogênio. Hidrogênio, tá certo, falei certo. E eventualmente todo o hidrogênio do núcleo vai ser convertido em hélio, todo esse novo núcleo de hélio vai ser convertido em carbono, e a partir daí a estrela sai da sequência principal e vira uma gigante vermelha. Então a gente vê que o que acontece no núcleo tem um impacto direto, né, em onde a estrela vai estar posicionada aqui no diagrama. Então, e a gente sabe o que está acontecendo no núcleo medindo luminosidade e temperatura, né? Então, assim que a gente consegue saber quais elementos estão sendo formados numa estrela, em qual estágio da sua vida evolutiva ela está, né? O que está acontecendo no seu núcleo, qual a fusão que está acontecendo, qual elemento presente, qual elemento sendo formado, e estimar, com base também na sua massa, né, no tamanho da estrela, qual vai ser o tempo de vida que essa estrela ainda tem. Né? Por isso que volta e meia saem atualizações aí do tempo estimado de vida útil do Sol ainda, até que ele exploda, né? E muito provavelmente ele vai virar aqui uma gigante vermelha. Eu não lembro agora se são 55 bilhões de anos ou 5 bilhões de anos. Acho que são 55 bilhões de anos. Então, uma estrela, a depender do seu tamanho, né, de quanta pressão e temperatura está acumulada ali dentro, ela vai ter essa estrutura em formato de cebola aqui, né, de camadas, né, com a criação, né, a sintetização simultânea de elementos nessas diferentes camadas, né, os mais pesados no núcleo e os mais leves nas camadas mais superficiais, mais periféricas. Quanto maior a estrela, mais camadas ela vai ter, até que chegar a um núcleo de ferro. E aí, após essa fase de gigante vermelha, né, dependendo da massa da estrela, ela pode simplesmente se contrair, né, se as reações nucleares acabarem, né, numa estrela muito pequenininha. Então, ela vai se contrair, seu exterior vai esquentar e ela vai se tornar uma anã branca. E vai ter aqui seu núcleo de carbono. Estrelas massivas, né, maiores que o nosso Sol, né, elas não vão esgotar toda a sua energia durante essa fase de gigante vermelha. Então, elas vão evoluir para núcleos que queimam carbono efetivamente. Né, e aí, a série de reações, né, como essas aqui, até ter o seu núcleo de ferro. Né, então, estrelas na sequência principal não chegam até o núcleo de ferro, né? Isso acontece somente aqui nas estrelas mais luminosas e mais frias. E o processo pelo qual esses elementos são formados dentro da estrela são os processos S e o processo R. S é o processo de entrega de núcleo, né, de nêutrons ao núcleo de um elemento químico de uma forma lenta. Então, você tem poucos nêutrons bombardeando os elementos dentro do corpo estelar, tá? Está associado aí geralmente a poucas quantidades, né? Pouca disponibilidade de nêutron, tá? Então vai criar outro isótopo, tá? Ou elemento até encontrar uma barreira de estabilidade, né? Como aqui o caso do cádmio. Então vai gerando isótopos. O processo R também é um processo de entrega de nêutrons, né? Então você tem colisões de nêutrons nos núcleos, mas aí você tem um bombardeamento de grande quantidade, é um bombardeamento mais intenso desse núcleo. Então, rapidamente o núcleo instável é bombardeado, captura um nêutron, se estabiliza, né? Ou então já captura outro nêutron e aí sim se estabiliza e são formados esses isótopos mais pesados aqui. Tem um terceiro processo, que é o processo P,
envolve a captura de prótons. É a mesma coisa, né? Você tem bombardeamento por prótons, se eles estiverem disponíveis no ambiente, e aí você tem a captura e são formados os isótopos, né? E esses processos acontecem, tem ainda um processo X também, tá? Que é o por espalhamento cósmico, né? que acontece daí fora do ambiente estelar, né? Que são os 4 tipos de nucleossíntese que a gente viu na aula, né? Que são os 4 processos que vão formar os elementos em diferentes condições astrofísicas. Então, a gente tem a primeira nucleogênese, que foi a gênese de núcleos de hidrogênio e hélio, né? Nos instantes iniciais lá, logo após o Big Bang, nos primeiros instantes de formação do universo. Aí a gente tem a nucleossíntese estelar, que geralmente acontece aqui até o carbono, né? Com a gigante vermelha. A nucleossíntese explosiva, que é associada aqui ao fim de uma supergigante, né? Ela é associada à formação de uma supernova. E aí a gente tem a nucleossíntese por espalhamento cósmico, que é associado ao bombardeamento de superfícies por raios cósmicos, né? Raios por ventos solares ou por outras emissões de material. Pode ser próton, pode ser nêutron, pode ser elétron, que está vagando ali pelo universo. Aí a gente viu a teoria de Kant, que é a teoria da nebulosa de formação do sistema solar, e algumas características dos corpos que compõem, né? Então, essa teoria que é a mais aceita também, tá? Que o nosso sistema solar, né? O Sol. Na verdade, os planetas do sistema solar foram formados como consequência da formação do Sol, né? Então, você tem a formação de uma protoestrela e os protoplanetas em volta, formados pelo material que sobra, que não foi condensado no núcleo da estrela, né? E aí você tem essa nebulosa interestelar originada a partir da explosão de uma gigante vermelha, né? São que os cálculos matemáticos e físicos indicam, né? Para a origem do Sol. Então, todos os objetos do nosso sistema solar foram formados a partir de uma mesma matéria e de uma mesma época. Mas essa matéria foi distribuída de uma maneira desigual, né? Porque ela está num ambiente com condições diferentes, né? Mais próximo do Sol, você tem regiões mais quentes, mais distante, você tem regiões mais frias. Mas isso conferiu, mesmo assim, ao sistema uma organização harmônica de massa e da órbita dos corpos. Então, aqui tem um resuminho, né? Então, você tem uma grande nuvem de gás que gira lentamente, né? E começa a se contrair por conta de forças gravitacionais. A ação combinada de gravidade e rotação faz com que essa nuvem dispersa, né? Que seria aí uma coisa mais tridimensional, se achate, formando um disco fino, né? E esse material começa a se tornar cada vez mais denso, mais quente no centro, isso vai se transformar no Sol, né, numa estrela. Parte do material do disco vai começar a se unir em uma série de planetas, a depender de que matéria que está se aglomerando para formar os protoplanetas, vão ser formados planetas terrestres ou planetas gasosos, né, os planetas gigantes. Então, a maior parte de hidrogênio e hélio e outros gases foram varridos por radiação e ventos solares. Para as porções das porções internas para as porções mais externas do sistema solar, né? Por isso que os planetas gasosos estão lá no sistema solar exterior, né? E nas porções internas ficaram os planetas mais terrosos, né? Terrestres, né? Rochosos. E aqui, né, tá a representação disso, né, essa disposição dos planetas, né, separando o sistema solar em sistema solar interior, com os planetas terrestres ou rochosos, e o sistema solar exterior com os planetas gasosos. Então, eu passei ali rapidinho, né, para vocês algumas características dos planetas rochosos, né, não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas eles têm basicamente a mesma estrutura, tá? Isso derivado do processo de diferenciação, né? Então, ele é formado
por uma superfície, que é chamada de crosta, né? Que é a camada mais externa, sólida, de um planeta terrestre, né? De um planeta rochoso, um manto e o núcleo, né? Um manto silicático ao redor aqui de um núcleo geralmente metálico. Eu coloquei aqui para comparar, né? Não, desculpa, gente, confundi. Esse aqui é para comparar o tamanho dos planetas gasosos, né? Mostrar que eles não têm uma superfície sólida, né? A superfície dos planetas gasosos é só uma maior concentração, maior densidade de ar ali, né? De gás, né? E isso lentamente vai sendo dissipado no ambiente interplanetário. E eles têm aqui um núcleo que pode ser um núcleo rochoso ou um núcleo de gelo. Agora sim, aqui para comparar, né, essas informações, o tamanho, né, algumas informações aqui de massa, de temperatura, de superfície, densidade, né? Vejam aqui a diferença de densidade dos planetas terrestres para os planetas gasosos, como eles são bem mais densos, né? E aí a estrutura interna, né, mostrando aqui as diferenças, né? Mas como todos eles, os rochosos, né, têm a crosta, né, esse marronzinho aqui em volta, uma crosta fina, e aí um manto silicático e um núcleo geralmente metálico. Tá? Diferentemente dos gasosos aqui, que tem essa ausência de material sólido na sua superfície. E a gente falou de meteoritos. Tá? Meteoritos são uma fonte muito importante de informações dos primórdios do universo, da distribuição dos elementos químicos, para a gente entender, tá, o que tem lá fora. Né? Como eles são provenientes, a grande maioria, né, são provenientes de diferentes localizações do sistema solar, a gente consegue. Eu tenho mania de falar gente, tá? Porque é besteira minha. Mas são os cientistas que estudam isso, tá? Eu nunca nem botei a mão. Mentira, eu já botei a mão no meteorito porque eu tinha um. Mas nunca estudei meteorito, tá? É mania minha de falar isso. Quando vocês fizerem mestrado, doutorado, vocês vão entender que vocês falam muito a nós, a gente, porque o trabalho nunca é feito por uma pessoa só, né? Então eu peguei essa mania, eu não consigo soltar mais. Tô me policiando para isso. Mas, voltando aqui, né? Então, geocientistas, astrofísicos, astroquímicos estudam meteoritos para tentar entender, né, esses processos de evolução de planeta, diferenciação de planeta, eles que dão essas informações. Tá? Poucos meteoritos encontrados são de fora do sistema solar. Tá? E aí eles trazem informações ainda de um universo ainda mais primitivo, né, ainda mais antigo do que o sistema solar. Mas eles são importantes aí, fontes de estudo, fontes de informação das abundâncias elementares dos diferentes períodos. Então, a diferença de meteorito e meteoro, né? Meteoro, ele não atinge a superfície, né? Não tem o choque, o impacto com a crosta, né? Com a superfície. O meteorito, sim, tá? Então, o meteoro é a estrela cadente que só passa. O meteorito é aquele que cai mesmo, né? Na superfície, independente dele se for encontrado ou não. Quanto à origem dos meteoritos, né? Eles podem ser de um corpo não diferenciado ou de um corpo diferenciado. O que é esse corpo diferenciado? Algum planeta antigo ou algum asteroide, tá? Por exemplo, um planeta que se chocou com um asteroide muito grande que foi quebrado, tá? Ou asteroide que bateu com outro asteroide e foi fragmentado. E aí, esse asteroide, esse corpo celeste, ele pode ter sido diferenciado, ou seja, ele teve uma segregação dos seus elementos químicos por ação de gravidade, né? Elementos químicos mais pesados migram para o interior do planeta, né, do corpo celeste, e os elementos mais leves migram para a camada mais superficial. Né? Então, é por isso que forma aquele núcleo de núcleo metálico que eu comentei dos corpos rochosos, né, o manto silicático e a crosta. Né? Então, a Terra é um planeta diferenciado, né, ele passou por esse processo de diferenciação. E um corpo não diferenciado não tem essa segregação, né? Ele tem uma distribuição mais ou menos homogênea, né, dos diferentes constituintes aqui, dos diferentes elementos químicos ao longo de todo o seu corpo.
Após a fragmentação, né, como o meteorito ele é um fragmento de um corpo celeste que cai na Terra, se a classificação mais básica de meteorito leva em conta isso, tá? A origem deles, com base na composição e na textura que esses materiais apresentam. Então, se você tem um processo de acreção, formou um corpo celeste, ele não foi diferenciado e foi fragmentado, vai dar origem aos meteoritos chamados de condritos, que são aqueles meteoritos rochosos formados por côndrulos, né? Você identifica ali côndrulos, né? Que são bolotinhas, né? Coisas esferoidais ali, compostas de material silicático. Se teve o processo de acreção, formou um material, ele passou por um processo de diferenciação, então esse material, né, esse corpo celeste, ele foi aquecido, seja por, que nem aqui a gente vai ver hoje na aula, a Terra teve um intenso bombardeamento por meteoro, tá, por meteorito, num período dela, então isso gerou muito calor, somado ao calor de radiação, tá, de decaimento radiativo, a Terra fundiu, tá? E isso permitiu uma maior mobilidade aí dos elementos, tá? E isso gerou o processo de diferenciação. Então, se um corpo celeste, né, um asteroide, né, um corpo passou por esse processo de diferenciação e tem uma crosta diferenciada, um manto diferenciado e um núcleo diferenciado, no momento da sua fragmentação, ele vai gerar fragmentos com composições químicas e mineralógicas distintas. E ele vai ser classificado, o fragmento desse vai ser classificado de um jeito diferente. Né? Então, a gente tem os sideritos, que são originados aqui do núcleo, os acondritos, geralmente aí do manto, e faltou aqui, mas tem os siderólitos também. Né? Faltou aqui que eu digo na representação da imagem. Então aqui, né, só para uma revisãozinha, né, um resuminho da principal diferença textural, né, do jeitão dos meteoros, né, dos meteoritos. Então, os rochosos vão ser os mais parecidos com as rochas aqui terrestres, tá? Vão ser os condritos, que são aí formados por silicatos, mais alguma contribuição de liga de ferro e níquel, né? Mas deixa eu dar um zoom aqui. Né? Ele tem esse aspecto de rocha mesmo, né? Daqui terrestre. Essas bolotinhas que vocês estão vendo arredondadas aqui são os côndrulos, né? E os acondritos vão ser formados aí praticamente somente por minerais silicáticos. Né? Olivina. Os ferrosos, né, são os metálicos, então eles são formados 100% de minerais metálicos, são chamados de sideritos, né, e ele vai ter essa textura aqui de ai, gente, eu não sei falar alemão, Witwarzstein, tá? Que é esse arranjo dos minerais, tá? Que forma aqui essa rede intrincada aqui. E os siderólitos, que são considerados análogos ali, a interface entre o manto e o núcleo, tá? Seria ali como se tivesse fragmentado, congelado, como está hoje a situação ali da passagem do manto para o núcleo aqui da Terra, tá? Então ele é formado aí por uma liga metálica envolvendo um material silicático. E nós finalizamos a aula falando da Lua, tá? A gente falou aí da teoria do corpo impactante, da composição da Lua. Então, ela é composta aqui pelas mares, né, ou márias, que é formada aí por vulcanismo, então são rochas basálticas, e as rochas mais antigas que ficam nas elevações, ou chamadas highlands, né, de terras altas, né, que são as porções mais montanhosas aí, de coloração mais clara, né? Então, tudo que a gente está vendo mais escuro na Lua, quando vocês olharem lá, ó, tiver aquela lua cheia, bem bonitona, iluminada, tá? As partes mais esbranquiçadas são as elevações, as highlands, e as partes mais enegrecidas, aqui escuras, são as mares. Tá? Então, aqui há um anortosito, que seria uma rocha das elevações, das highlands, né? E um basalto, tá? Isso aqui é um basalto vesicular, é um tipo de textura de rocha vulcânica, tá? Por causa do aprisionamento dos gases. Se isso aqui fosse preenchido
por mineral, formariam vários geodinhos aqui dentro. Poderiam ser formados vários geodinhos aqui dentro, tá? E aí, a teoria do corpo impactante, que teria dado origem à Lua, né, em que você tem um corpo aqui de dimensão mais ou menos parecida com a da Terra, tá? No desenho aqui ele tá muito menorzinho, mas não, ele seria um pouquinho mais parecido aqui o tamanho dele. Tá? E aí, já seriam corpos diferenciados, tá? Os estudos indicam isso, né? Que a Terra já tinha passado por um processo de diferenciação, ela já estava separada em pelo menos manto e núcleo, não se tem certeza da questão de crosta. Muito improvável que sim, por uma questão de temperatura, por uma questão de diferente, mesmo pelo processo de diferenciação, tá? Pelo tempo de diferenciação, não teria crosta ainda, tá? E eles tiveram esse impacto, parte do manto terrestre foi ejetado, se aglomerou novamente e deu origem à Lua, e parte do núcleo desse corpo que impactou, que bateu aqui na Terra, foi incorporado, e isso aumentou o tamanho do núcleo da Terra, né? Então, se a gente voltar àquela comparação, né, a Terra tem um núcleo, tá, maior do que seria o esperado aí para a evolução, para o processo de diferenciação, e é parcialmente explicado por isso. Tá? Tem alguns pesquisadores que dizem que parte desse manto do corpo impactante ainda está preservado, tá? Esse manto primitivo, digamos assim, do material que impactou aqui na Terra ainda tá, não foi devidamente completamente homogeneizado com o manto da Terra. Você ainda teria bolsões desse manto do corpo. Eu esqueci agora o nome do planeta. Eu tava falando com meu marido sobre isso essa semana, mas esqueci agora. Não é Tétis. Desculpa, gente, não vou lembrar. E teria sido esse impacto aqui também que gerou a inclinação do eixo aí da Terra, né? Do eixo de rotação aí para 23 graus. As evidências, né, para essa teoria, né, que dão suporte a essa teoria, são a alta densidade da Terra, né, como eu falei, o núcleo grande, né, a baixa densidade da Lua, seu núcleo pequeno, né, uma composição química muito parecida, o que não acontece geralmente entre planetas e seus satélites, tá? Então, as composições químicas parecidas. Os isótopos de oxigênio que são encontrados nas rochas, né, no material rochoso, e preso nas inclusões fluidas de minerais da Lua e da Terra são muito parecidos, né, sendo aí diferentes de Marte, diferentes dos encontrados em outros meteoritos. A menor densidade da Lua e o fato da Lua estar constantemente se afastando da Terra. Então, a Lua tem uma idade aí de 4,5 bilhões de anos, que teria sido aí mais ou menos a idade do impacto. Alguém tem alguma pergunta sobre essa aula? Lá naquela parte que os planetas, falou que os planetas foram formados, tinha uma nebulosa grande, aí foi contraindo. Isso altera a composição dos planetas? Isso alterou alguma coisa? Tipo, os mais distantes do centro? Altera, porque a temperatura nesse disco é diferente do centro em relação às partes mais periféricas, né? Então, o centro tem uma temperatura muito maior, a periferia do disco é menor, então os elementos que vão ser característicos de cada região também são diferentes. Né? Os ventos solares, né? Por exemplo, a alta temperatura acabou fazendo com que gelo que estava presente opa, cadê? Aqui, né? Que estava presente nessa região central aqui fosse derretido, fosse sublimado, né? Os elementos químicos aí teriam sido gaseificados e foram varridos por ventos solares, pela essa movimentação do disco, né? Pela rotação do disco para as partes mais periféricas, e isso teria dado origem aos diferentes
planetas de composição, nos planetas gasosos nas porções periféricas e os rochosos nas porções mais centrais, né, mais interior do disco. Era só isso mesmo. Cadê? Mais alguém? A aula que vai ser liberada hoje, né, a aula de hoje, a gente vai entrar mais falar sobre a estrutura interna e a composição da Terra, e aí a gente vai ver como que foi esse processo de diferenciação, né, o que ele deu origem aqui no nosso planeta, e como ele impactou a distribuição dos minerais, né, dos elementos químicos, né, por que a gente encontra mais silicatos na crosta e sulfetos no manto, por exemplo, tá? Por que quando a gente encontra uma rocha muito rica em sulfeto, a gente assume que o processo de geração daquela rocha é associado a processos mantélicos e não processos cruciais, tá? Aí a gente acaba entrando um pouquinho muito na geologia, mas essa questão de mobilidade dos elementos químicos, de comportamento dos elementos químicos, tá? A gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. Mas aí tem aqui alguns exercícios de fixação, tá? Que foram feitos aí pelos monitores do semestre passado, tá? Que eram o Tomás, o Rodrigo e o Pedro. Algumas coisinhas, eu sei que foi bastante coisa, tá? Eu sei que essa aula é um pouquinho pesadinha, então eu coloquei aqui algumas coisinhas para vocês lembrarem, tá? O que lembrar dessa aula. Então eu pensei aqui no processo de diferenciação, a formação da Lua e a importância do estudo do meteorito. Não precisa aprender muito a classificação, tá? Mas saber como são formados os diferentes meteoritos, qual é a importância de estudar, que informações eles trazem. Tá? Isso tem tudo bem detalhadinho no livro. E aí, o exercício que eles tinham proposto era para a gente correlacionar aí a coluna dos elementos químicos que foram formados e as condições astrofísicas de suas formações, né? Ou seja, em qual processo de nucleossíntese eles são formados. Um voluntário? Professora, só se eu abrir aqui o slide, não lembro não. Então, vamos lá. O Luiz Felipe falou que o primeiro, que é o hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio, berilo e boro. Eu não sei porque que eu falo. É lítio, boro, berilo. É a nucleogênese, então é aqui, né? Carbono, silício e ferro é formado na nucleossíntese galáctica, na explosiva ou na estelar? A B é na estelar, né? Eles são formados aqui desde das estrelas da sequência principal até ali a supergigante vermelha. Né? Então aqui é B. C, isótopos pesados de urânio e isótopos leves de argônio e potássio. Na explosiva. Eles são principalmente formados pelo processo R. Então, é um processo em que você tem bombardeamento, né, por nêutrons dos nuclídeos. Então, essa é uma condição que acontece no processo de supernova, é uma nucleossíntese explosiva. Então, C. E aí sobra, né, a nucleossíntese galáctica, que é a do espalhamento cósmico. Espalhamento de raios cósmicos. Tá? É a nucleossíntese galáctica. Aqui eu dei. E aqui eu vou mostrar algumas fotos de meteoritos para vocês. Eu quero que vocês me digam se eles são meteoritos rochosos. Não precisa dizer se é condrito ou condrito. Se quiserem, fiquem à vontade, se conseguirem, tá? Se eles são ferrosos ou ferrosos rochosos. Só deixa eu achar aqui.
Fechem o olho, por favor. Ah, tá, não. Eu fiquei com medo que abrisse na tela errada com o gabarito aqui. Tá. Então, deixa eu ver qual que eu vou começar aqui. Peraí que eu não vou conseguir fazer o que eu tô querendo fazer. Estão conseguindo ver bem? O que estamos vendo aqui? É tudo ou só essa parte do meio? É tudo, né? Isso. Essa daqui é uma superfície fresca, tá? Quando o meteorito ele entra na atmosfera terrestre, por conta do atrito, ele acaba sendo carbonizado, né? Ele carbonizado não, ele queima por fora, né? Então ele cria essa capa de alteração aqui. Mas como ele atinge altas temperaturas a uma velocidade muito rápida, né? Então o tempo é muito pequeno, essa capa de alteração não penetra no meteorito, né? Ele acaba não alterando o seu interior, fica só essa capinha superficial aqui mesmo que acaba mascarando o que é o meteorito, né? Então, para analisar, é feito um cortezinho, né? Quebra-se essa capinha e essa parte interior aqui esbranquiçada é que é a parte fresca, né? Que a gente consegue ver certinho do que ele é composto, do que ele é feito. Né? Então, a maioria deles tem essa capa enegrecida aqui, fruto da queima, né? Do atrito da entrada da atmosfera. Então, olhando essa parte acinzentada aqui, ele é rochoso, ferroso ou rochoso, ferroso? Tem metal? Vocês estão vendo brilho metálico em grande quantidade? Eu acho que não. Não. Então a gente já exclui o ferroso, né? Que é o metálico. Lembrem, o rochoso ele é formado por o acondrito, 100% de mineral silicático, o condrito com uma pequena contribuição de liga de ferro e níquel. Ferroso 100% metal. E o ferroso rochoso vai ser aí um 50-50. Esse daqui é qual, então? Luiz Felipe falou rochoso. Alguém discorda? Acho que é isso. Esse aqui é um rochoso. Acondrito ou condrito? Estão vendo pequenas esferas? No- Esse aqui é um condrito. Tá? Condrito é o que tem esfera. Isso. Acondrito é o que não tem os côndrulos, que são essas esferas. Não precisa ser esfera redonda certinha, pode ser mais elipsoide, mais alongada. Pode aumentar um pouquinho aí que eu não cheguei a perceber, não. Ó. Algumas são bem pequenininhas, tá vendo? Eu vou mostrar outros que talvez fique mais fácil de ver. Deu pra ver só prestando bastante atenção. Aquele grande dá pra ver, mas, sei lá. É, a Achei que qualidade era tá só aqui. um lasco nele. Alguém bateu ou coisa assim. Esse aqui. É, esse dá pra ver bastante.
Quem tem aquela fobia que não gosta de, Ah, de é buraquinho não consegue ver. tribolofobia? É algo assim. É algo assim. Eu acho lindo. É o meu favorito. Mas não era esse que eu tinha, não. Nem desse tamanho, obviamente. O que, que a gente tá vendo aqui? Desculpa, o que, que você falou, Anderson? Se é caro, Meteorito, dependendo da composição, dependendo do tamanho, de onde foi achado, é bem caro. Tem um site aqui no Brasil de venda, confiável, assim. Eu esqueci. Mourinho é o nome dele. É bem bom o site. Explica bem bonitinho, assim, as coisas. Essa classificação que eu passei para vocês é uma classificação super básica, tá? É... Da mesma forma que a classificação de rochas que eu passei para vocês é uma classificação super básica, é incompleta, né? O, o estudo de meteorito é bem aprofundado e tem várias classificações, carbonáceos, MC, tem várias nomenclaturas, diferentes composições, por conta de diferentes condições de formação, é bem origem do meteorito. Tá? O Luiz Felipe colocou aqui que seria ferroso por causa do brilho. O que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que tem partes do meteorito, né, da amostra aqui, que são transparentes, né, no mínimo translúcidas, e partes que não, que são opacas. Eu vou dar. Vou aumentar aqui. Né? Ó. Olhando aqui embaixo, fica um pouco mais fácil de separar essas coisas, né? Então a gente tem aqui um mineral silicático, translúcido, envolto em um mineral opaco aqui de brilho metálico, né? Que seria a liga de ferro e níquel. Então ele não é 100% formado por minerais metálicos, né? Por metal, né? Por liga de ferro e níquel. Então ele não é ferroso. Ai, meu Deus. Qual que ele poderia ser, então? Ferroso rochoso. Tá? Esse aqui é o que é o da interação núcleo-manto. Tá? Esse aqui. O que, que a gente está vendo? eu diria que metálico. Isso. Apesar de ter aquela capa, né, enegrecida em volta por conta da queima da atmosfera, a gente ainda consegue perceber um brilho metálico, né? E a gente vê que não formou uma capa muito proeminente, né? Ela não disfarça muito bem, né? Isso porque a temperatura dos metais é maior do que dos silicatos. Né? E aqui tem um do ladinho aqui uma amostra cerrada, né? Um cubinho mostrando aqui a composição metálica dele sã, né? Sem alteração. Esse aqui. Metálico ou silicático?
A parte de fora dele parece meio brilhosa, mas não sei se é só... É a capa de alteração. Ó, veja que ela é só uma superfíciezinha, ó, bem fininha aqui. Então a gente ignora, né, essa parte mais escura aqui, que fica com esse brilho lustroso, né? E olha só essa parte de dentro aqui que foi cerrada, que seria a parte sã do meteorito, da amostra. Estão vendo coisas arredondadas? O que é isso? Eu não sei dizer se é alguma cavidade ou se... Nesse caso aqui são os côndrulos. Isso é um condrito. Condrito é um rochoso, ferroso ou ferroso rochoso? rochoso. Condrito rochoso. Um último só. Esse aqui. Esse é o metálico, né? Esse é o ferroso, com a estrutura de Wittgenstein, né? Que é essa textura aqui, essa relação entre os cristais formados pelas ligas de ferro e níquel, né? Então aqui você tem diferentes minerais formados por diferentes proporções de ferro e níquel, tá? Então você tem 30-70 ou 40-60, 20-80, tá? E aí vão formar diferentes minerais aqui e vai formar essas lamelas intricadas aqui, que é uma textura característica de rocha, né, formada em um ambiente extraterrestre, tá? Essa textura metálica não é observada em nenhuma rocha formada aqui na Terra e não foi ainda possível ser reproduzida em laboratório. Até as últimas coisas que eu li. Tá bom? Alguma dúvida? Ah, só deixa eu mostrar uma foto para vocês que é a minha favorita. Esse aqui dá para ver bem. Rochoso, ferroso ou rochoso ferroso? É o rochoso ferroso. Isso. Tá, esse aqui é o siderólito. Você tem aqui os minerais silicáticos, né, olivina, e uma liga metálica. Eu acho lindo. Uma vez eu vi um Mas tampo. nem todos são tão bem definidos assim, né? Como assim? Esse dá pra ver a diferença bem clara entre a parte rochosa e... Você diz em comparação com esse outro aqui? Esse outro ferroso. Ai, deixa eu trazer para frente. Isso? É, pode ser. Eu tava pensando em um com menos, menos buraquinho, ou mais... Não entendi, Anderson. Qual o nome mesmo? Quando ele não tem cavidade? Não, mas aqui não é cavidade. Isso aqui é mineral silicático envolto por uma matriz de liga metálica, né? Então, os siderólitos, né, que são os rochosos ferrosos, eles são formados mais ou menos por 50% mineral silicático, 50% mineral metálico. Né? Acho que o que está confundindo é com os côndrulos arredondados dos rochosos. Mas a diferença é que os côndrulos, eles não estão envoltos por uma liga metálica nessa quantidade, tá? São pequenas proporções de liga metálica que podem estar presentes entre os côndrulos, mas o que tem entre eles é mineral silicático também. Tá?
Então, aqui, ó, 99,9% do que está mostrado nessa imagem aqui é mineral silicático. Tá? Só que eles ocorrem aqui como côndrulos, tá? Porque são pequenas gotas que foram de material incandescente que foi aglutinando, foi resfriando e foi formando essas porçõezinhas arredondadas. Tá? E aí foram formando aqui. Lembrem, os condritos são os de origem de corpo não diferenciado. Tá? Então, ele não tem uma separação muito boa, muito boa. Não tem essa heterogeneidade de camadas, de separar muito bem os materiais. Então, são os mais primitivos. Tá bom? Alguma dúvida? Querem fazer descrição mineral hoje? Pode ser. Eu tô perguntando porque essa aula de cosmoquímica e a aula de estrutura da Terra, eu sei que ela é um pouquinho pesadinha, tá? Então, se vocês quiserem mais tempo para revisar as coisas, para estudar, para rever a aula, ou então partir para a aula 6, né, que é a aula de estrutura da Terra, fiquem à vontade, gente. Mas, vamos escrever. A gente parou no 8. 8. Eu vou mostrar as fotos para vocês. Querem fazer igual a gente fez na semana passada, eu ia falar. No ano passado? A gente, eu sou tia. De alguém abrir, compartilhar a tela, eu deixo vocês à vontade, daí eu só corrijo? A gente fez assim na última? Ai, Deve ter confundi as sido outra turmas. turma. Desculpa, gente. Eu achei que tinha sido. Não, poxa, eu jurava que vocês tinham feito. Assim, não era o Anderson que tinha compartilhado a tela? Eu tô ficando doida? Possível, mas enfim. Tá. Acho que eu tô. Ah, entendi. Tá. Não ofereço mais, então. Vamos deixar combinado que eu fico aqui mostrando a foto e escrevendo, então. Vamos lá, lembrando então que as coisas que a gente tem que ver no mineral: hábito, cor, brilho, fratura, clivagem, diafaneidade. O Luiz Felipe perguntou a dureza. A dureza desse mineral, ela risca o canivete e é riscada pelo topázio. Vamos descrevendo? Qual que é a cor? Não é diamante. Aquele amarelado no cantinho ali, aquele dali é do mineral ou
é de onde ele foi tirado. Aí ficou resquício. Isso aqui é inclusão. É outro mineral que está incluso nesse cristal. Durante o crescimento desse cristal, vocês não me falaram a cor, cresceu, né? Pera. Esse mineral que vocês não falaram a cor tá crescendo. E aí teve a nucleação desse outro mineral amarelo, que provavelmente é um fibro radiado ou um acículo radiado, tá? E o outro mineral englobou ele durante o seu crescimento. Esse outro é branco ou ele só tá branco porque tem algum rachado dentro? Eu diria que ele é branco. Concordam? Eu não sei, porque parece que ele não tem cor, na real. Parece que ele É incolor, né? é. Porque branco, deixa eu lembrar aqui. Ele ia ser mais opaco. Ele ia ser mais translúcido. Mas o branco, ele ia ficar assim, ó. Né? Branco é uma cor. O que a gente tá vendo aqui é uma ausência de cor. Né? Então, incolor. Em relação ao desenvolvimento de faces cristalinas, o hábito dele é anédrico, subédrico ou euédrico? É subédrico, eu acho. Subédrico é aeoédrico, né? Ele tem, em todos os cristais presentes aqui na amostra, a gente vê um bom desenvolvimento de faces, né? Esse aqui, esse... Vocês estão vendo meu mouse mexendo ali? O mais... Opa! O mais feinho, assim, o menos bem desenvolvido, digamos assim, seria... Nem tem. Não, tava confundindo. Achei que esse aqui, mas ele até que é também. Tá, então subédrico é euédrico. Em relação ao hábito, em relação à forma. Se concentrem nesse Prismático? esse cristal aqui. Beleza. Prismático. E essa terminação? Professora, tinha um nome, né, específico quando... Vou ter que abrir aqui o slide. É piramidal? Isso. Piramidal. Aí a gente teria que ver quantos lados, né? Geralmente esse mineral aqui, ele é um prismático terminado, ou um bipiramidal. Prismático. Piramidal. O brilho. Professora, não tinha um nome específico quando o cristal tem uns pequenos cristais saindo dele? Igual aí. Como assim, pequenos cristais saindo dele? Eu não sei explicar, mas... Pô, eu vou ver aqui no slide pra ver se eu tô criando algo na minha cabeça ou se realmente é. Tá, eu não entendi tua... Isso, geminação. Ah, geminação. Isso aí é? Não, a gente teria que analisar, porque geminação ela tem um lugar específico da estrutura cristalina para acontecer. Isso aqui parece mais uma competição simples por espaço, tá? Porque lembra, a gente tem nem todo cristal que cresce dentro do outro, ele tá geminado.
tá? Ele pode só ter competido por espaço e um englobou o outro durante o crescimento e ficou ali. A geminação, você tem que ter uma nucleação num ponto específico da estrutura cristalina, tá? Então ela vai ter um ordenamento atômico que vai fazer isso, tá? Aqui não tá me parecendo ser o caso de geminação, pela orientação, tá? Esse mineral geralmente tem mais geminação de contato, não muito de penetração, tá? Mas é sempre bom analisar isso, tentar procurar isso. Principalmente porque são modificadores de hábito, né? Ai, desculpa, baixei no microfone, gente. E o brilho? Vocês já falaram? Desculpa. Não lembro. A gente não tinha falado, não. Eu acho que é vítreo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser adamantina, talvez. Esse aqui tá um vítreo. É só como ele tá num fundo preto e tá, né, tá num estúdio bonito, né? O mineral tá bem cristalizado, ele acaba dando uma boa refletividade. Mas ele não tá aquele brilho muito muito alto, assim, sabe? Não tá um adamantino, assim. É um vítreo. Diafaneidade. Translúcido. Eu acho que, na verdade, ele é Eu não sei se ele é transparente e tem umas. Qual é o nome? Fraturas dentro que parece que ele fica translúcido. Ou se ele é translúcido mesmo. Porque tem umas partes que ele parece transparente. Esse cristal tem uma diafanidade levemente diferente desse. Concordam? Que esse Sim. aqui a gente consegue ver o plano de fundo através dele, e esse aqui não. Mas teu raciocínio tá certo, Júlia. Tá? A presença de fratura, acredito que não só isso, mas boa parte do que está atrapalhando a transparência, né? Tá tirando a transparência desses cristais são essas presenças de fratura que acabam desviando a luz, né? Eu tenho mania de falar que é muda é o ângulo de refração, de reflexão da luz que muda, tá? Muda o caminho que a luz faz dentro do cristal. Eu tenho mania de falar que é velocidade, tá? Mas não é não. Então, esse aqui seria transparente e esse aqui seria translúcido. Então, aí a gente dá uma pesquisada para ver o que prevalece. Né? Então, a gente tem esse aqui bem translúcido, mas veja essas partes dele aqui, bem transparente, que essas porções aqui, por conta da presença de fratura, muito mais translúcido. Né? Ó. Veja que muda o ângulo, às vezes, o mineral de ó, esse mineral, é esse cristal aqui. Aqui ele já parece ser mais translúcido, não tão transparente, né? Então muda o ângulo em que a gente vê se a gente está olhando uma porção, que nem se eu olhar um copo assim, ele não vai ter tanta coisa, né? Não vai atravessar tanto material e ele vai ter uma característica diferente do que se eu olhar ele assim, né? Então, mudando o ângulo, as diferentes faces, a orientação do cristal que a gente está vendo, a gente pode estar literalmente vendo coisas diferentes, né? Então, se eu tiver uma fratura, né, paralela aqui à direção da caneta nesse cristal, e eu olhar aqui, eu não vou ver o plano de fratura. Mas quando eu olho aqui, opa, para vocês tem que mudar. Quando eu olho aqui, eu vou ver a fratura, né? Então isso, ó, tá vendo? Agora tem que mudar de lado aqui de novo, tá? Então, diferentes orientações podem dar diferentes características, por isso a importância de sempre manipular e olhar bem o mineral, né? Então, ele é
transparente a translúcida. A Júlia já identificou que tem presença de fratura. E fratura? Regular, eu só vou perguntar regular ou conchoidal. Deixa eu procurar aqui. Acredito que irregular. Opa. Ai, não vai deixar. Olhem nessa parte destacada aqui. Isso aqui são várias superfícies de fratura. Mantenho regular. Eu acho que tem dos dois tipos, então. Ó, aqui. Aqui dá pra ver bem certinho. A conchoidal. Eu te confesso que eu entendo por que você está falando isso, mas esse mineral não é muito caracterizado por ter fratura regular, não. Ele geralmente forma. Geralmente não, ele forma esse padrão conchoidal, tá? Tentando procurar aqui. A gente não vê fraturas muito retilíneas, tá vendo? Elas são todas curvas, elas vão e desviam. É que aqui tá difícil de ver, né? Ó, tá vendo como todas elas formam coisas arredondadas? Elas não formam aquele sobe e desce, né? Aquela que é irregular, ela é retilínea, mas ela tem todos uns quebradinhos, assim, né? A superfície dela é toda irregular. Queria mostrar um negócio para vocês. Isso aqui, ó, é gerado pelo ângulo de incidência da luz num plano de fratura, né? Que gera essa iridescência aqui. Tá? Então, fratura. Final. Clivagem. Presente, ausente. Ai, gente, peraí que eu escondi uma célula que agora eu não tô conseguindo desesconder. Querem ver outras fotos? Para pensar na clivagem? Eu acho que tem tanta fratura que eu nem consigo ver clivagem nenhuma. Aí, consegui. A gente não vê nada que seja repetitivo, paralelo entre si aqui, né, em nenhuma dessas fotos. Né? Quando a gente olha aqui no mineral, a gente Naquela outra, naquela anterior. aqui, Ali no cantinho dá pra ver que não tem nada. aqui nesse aqui, né? É. Isso. Tá. Clivagem ausente. Então, mineral não tem clivagem. O Luiz, ele perguntou antes da dureza, eu falei que risco canivete é arriscado pelo topázio. Então, em termos numéricos, a dureza relativa dele. O Luiz Felipe falou 5,5 e 8. Uma dureza moderada, né? Maior que 5,5, menor que 8. O traço
é incolor. Tá? A densidade é 2,65. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Tá? Densidade, 2,65. Tá dando para ver bem? Não é magnético e não reage ao HCl. Alguém tem algum chute de que mineral é esse? O Luiz Felipe falou que a dureza eliminou o chute dele, que era o diamante. Mas se a gente pegar cor, hábito, brilho, fratura, dureza e densidade, elas indicam muito certeiramente um mineral que a gente viu em aula, que eu passei na descrição de minerais. Como eu sou boazinha, eu vou falar para vocês que ele é um silicato. Vamos procurar na tabela? Que características vocês querem usar? Cor do traço? Acho que tem que ser, né? O traço dele é branco? É incolor. Não tem muito Sim. mineral assim, não? Tem pouco. Tem todos esses. Da página 5 à página 8. Mas aí, como eu sou boazinha... Ai, não era pra ter fechado o drive. Tem essa tabela mais condensada. Mais resumidinha. Vamos ver aqui nos silicatos. Vocês estão conseguindo ver? Acho que não, né? Eu abri aqui. Mas dá pra ver, dá pra ver. Tá, é um quartzo. É um quartzo. Tá, ó. Dureza 2,65. Batata. Tá. Dureza 7, vai ficar entre 5,5 e 8. Fratura conchoidal, sem clivagem. O quartzo, na verdade, alguns pesquisadores dizem que ele tem clivagem, tá? Mas tem uma discussão na literatura se é clivagem, se é geminação, tá? Estamos falando de ciências naturais, né? Então, não é nada muito exato. Então, alguns acham que é clivagem, outros estudam e chegam a uma conclusão que não é clivagem, que é só geminação, que é só gerada por defeito, né? Mas ela é uma clivagem tão vagabunda, tão difícil de ver, que a gente considera que não tem clivagem, tá? A gente considera não, né? Não é aceito ainda que ele tem clivagem. Brilho vítreo. Então... Querem fazer mais um?
8 horas. Pode ser. Vou fazer o 9. Deixa eu achar aqui. Não são fotos e vídeos da mesma amostra, tá? Mas isso não vai interferir a nossa descrição. Foquem nas propriedades físicas, tá? Então, vou passar o vídeo. Qual que é o brilho? Ele parece vítreo, mas ele é muito escuro. É vítreo. Ai, peraí que agora eu perdi a... Aqui. Brilho, vítreo. Qual que é a cor? Vermelho. O Felipe já tinha até falado ali no chat. Ai, não vi, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui, abrir vocês aqui. Ele é vermelho. No vídeo dá pra ver em algumas partes só, né? Olhando nessa imagem que tá aparecendo aqui agora, é preto, né? E quando a gente começa a ver os vértices e as arestas, as porções aqui, a gente consegue ver que ele é vermelho, né? Ele é um vermelho vinho, um vermelho arroxeado, né? Hábito faces cristalinas. Eu acho que ele é euédrico. Euédrico, né? Ó, bem certinho. A marca dele aqui, certinho, de onde ele estava encaixado. Todos esses aqui, bem euédricos. Eu acho que eu já até sei qual mineral é. Em relação a... Vamos continuando, só para não acabar a brincadeira. Hábito em relação à forma. Arredondado? Arredondado. Se a gente não quiser chamar de arredondado, quiser ser mais específico, aí a gente vem e procura qual dessas aqui parecem mais. Essas aqui da foto, elas parecem mais... Ai, não consigo colocar lado a lado. Essas aqui estão mais parecendo esse giroide, não estão? Ó. Sim, mas o do vídeo parece mais um dodeca, sei lá. Um dodecaedron. Isso. Isso aí. Mas eles ficam arredondados. Entenderam por que a gente acaba simplificando, chamando de arredondado? Esse aqui pode ser um diploide, que a gente não consegue ver direito, ou um piritoedron, tá? Ai, agora eu perdi a tabela. Achei a tabela. Então tá, forma eu vou colocar arredondado. E vou colocar o... Ai, o que eu tinha falado que era? Giroide. Giroide ou dodecaedron, né? Dodecaedron. Vou pesquisar como é que se é dodecaedro, porque eu só vi em inglês, eu não sei não. Ah, sim mesmo, dodecaedro. Escreve como se fala. Beleza. Clivagem. Oh, meu Deus. Professora, pra mim tá... Ah, tá. É, eu tinha...
Essas fotos aqui vocês não vão conseguir ver, não. Fratura. Consegue? Clivagem realmente não consegui ver, mas fratura tem. Eu acho que é irregular, até onde a gente consegue ver a cor, né? Uhum, exatamente. Fratura presente irregular. Ó, aqui dá pra ver bem, ó, a fratura. Essa daqui me parece uma conchoidal. Tá vendo como ela é abaulada? Então a gente dá uma desconfiadinha de uma fratura conchoidal. Eu ia dizer isso aí mesmo. Conchoidal. É. Esse Mas mineral no vídeo não parecia tanto. parecia mais irregular. Esse mineral pode ter as duas. Tanto irregular quanto a conchoidal. É que aqui o vídeo ela também não para de mexer ele. E aí fica um pouco difícil de caracterizar a fratura com certeza. Estão vendo que ele tem uma superfície toda. Não forma aquela. Nessa espécie aqui, né? Nesse espécime aqui do vídeo, né? Ele não tá com a superfície lisinha, igual esse ou igual esses aqui. O que isso aqui indica? Ambiente de formação com um pouquinho mais de competição por espaço, tá? Mas é só um detalhe. Perdi a tabela de novo. Não achei. Achei. Então, presente irregular e conchoidal. Diafaneidade. É opaco, né? Na verdade, eu acho que é um translúcido opaco, mas. Ele é um Ele fica translúcido. É que ele fica tão escuro que dá a impressão que dá. Mas, ó, como a gente, quando tem fratura, a gente consegue ver entre a superfície, né? Porque assim, o que a gente tá vendo aqui, nessa porção aqui, que ressaltou bem a cor vermelha do mineral? A gente tá vendo a intersecção entre um plano de fratura e a superfície do mineral. Se a gente consegue ver o que tem entre esse plano, ele não é opaco, porque a gente tá vendo dentro do mineral. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. É a intersecção do plano com a superfície do mineral, de face do mineral. É translúcido. Mas ele tem uma concentração. É como se fosse muito pigmento. Tá? Ele tem muito elemento de cor. Por isso que ele fica assim, um translúcido opaco. O que tá faltando? Deixa eu achar aqui. Vermelho, elétrico, arredondado, giroide, vítreo, clivagem ausente. Temperatura irregular, diafanidade translúcido. Dureza. Risco canivete e arriscado pelo corindon. Qual que é a dureza do corindon? Eu vou chutar, sei lá, porque eu não sei mesmo, mas sei lá, 9? Boa chute. Do canivete? Isso não é chute, já decorou já. É. Feio. Então tem uma dureza alta. Né? Deixa eu trazer aqui para vocês verem como é que está a tabela. Então o traço dele é branco, densidade 3,8, então é uma densidade um pouquinho alta, não magnética e não reage com HCl. Eu coloquei a fórmula aqui antes para vocês, mas acho que não dá dica, não. Mas é uma granada. É, o granada.
Luiz já tinha acertado, e acho que era o que você ia dizer aquela hora, né? Era. Granada. É meu mineral favorito no mundo, gente. Eu fico a felicidade em pessoa quando eu acho uma granada. É que elas dão muita informação. Tá? Eu gosto, como geólogo, eu gosto de granada porque ela dá muita informação pra gente de rocha. Eu trabalhei com granito, então você encontrar um granito deformado com granada, ou um granito que foi cristalizado com granada, te dá muita informação. Gneiss, xisto, que são rochas metamórficas. Com granada, tem granada que ela é formada durante o processo de deformação da rocha. Então, ela é formada num evento metamórfico. E se você aplica uma pressão direcional, né, você vai criar um movimento, você vai ter um fluxo. E essa granada vai cristalizando nesse movimento. E aí ela forma um negócio chamado sombra de pressão. Nossa, pesquisei e não achei nada. Gente, eu fico assustada com algumas coisas que o Google dá de resposta de vez em quando. Eu tô procurando uma imagem aqui. Olha que coisa mais linda. Granada. Mas é isso aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é a granada. É o édrica subédrica. Em que você tem esse alívio de pressão aqui, ó. Tá vendo que vocês têm esses risquinhos aqui, né? Isso aqui é uma foliação. E ela deflete aqui na granada, estão vendo? Então tem esse alíviozinho de pressão aqui. Isso é uma sombra de pressão. Então, essas regiões aqui são regiões de baixa pressão, enquanto que essas aqui são regiões de mais alta pressão. Mas aí é só porque eu realmente gosto de granada, tá? Mas é uma granada. Granada, ela é do sistema isométrico, como o hábito que eu tinha colocado aqui indica, né? Por que é importante que eu falo para vocês essa questão de descrever o hábito e às vezes tentar identificar? O prismático não ajuda muito. Mas se ele é um hábito prismático, a gente já começa a desconfiar que ele não é do sistema cristalino isométrico, do sistema cristalino cúbico. Tá? Porque são essas aqui os hábitos mais comuns, os hábitos associados a minerais do sistema isométrico. E esses outros aqui são dos minerais dos sistemas não isométricos. Então, todos os outros 6 sistemas. Tá? Então, ter uma boa descrição do hábito te ajuda a entender o sistema cristalino e tendo em mente um sistema cristalino, você pode descartar ou não um mineral, tá? Um suspeito. Tá bom? Opa, o que eu tô fazendo aqui? Para que eu tenho. Tá bom, pessoal? Só por hoje? Então, a aula dessa semana é a de estrutura da Terra, tá? É a distribuição dos elementos químicos e, consequentemente, dos minerais nas diferentes camadas, tá? A gente vai ver a composição, como que elas são, quais são as evidências para essas diferentes camadas, o que marca a passagem de uma camada para outra. Bom? Se tiverem qualquer dúvida, Anderson, sei que não assistiu a aula passada, tá? Se tiver alguma dúvida no decorrer aí da semana, me manda e-mail que eu respondo. Tá bom, pessoal? Tudo bem. Uma boa noite para vocês.
Para quem chegou aí um pouquinho mais tarde, eu desejo novamente um feliz ano novo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar boa noite até semana que vem. Tá. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.